Paulo, aqui só para te explicar como é que se chega na fórmula, o Eric certamente vai falar para vocês sobre isso aí. Então, quando você tiver espaços iguais, só vale para os espaços iguais. Então, daqui até aqui D, daqui até aqui D. Lá no problema era 18 e 18. Mas vamos supor que ele não falasse nada, só desse as velocidades. Primeiro trecho com velocidade V1, um valor qualquer lá, segundo com V2. E o que nós temos de entender? Eu vou colocar aqui, ó, que o tempo total, vou colocar T só, tá? Vou colocar delta não. Vai ser o tempo que ele gasta no primeiro trecho, mais o tempo que ele gasta no segundo trecho. Ou seja, o delta T1, o delta T total é o delta T1 mais o delta T2. Só para a gente ganhar tempo. Mas lá pela equação da velocidade média, V igual a delta S sobre delta T é o espaço sobre velocidade. Então o tempo aqui vai ser o espaço total Dzão sobre a velocidade média, que é igual o primeiro T, o T1 é esse espaço aqui sobre a velocidade V1 mais o segundo espaço, que também é D, com velocidade V2. Agora vamos substituir aqui, ó. O D vale, o D maiúsculo vale 2D. Vou escrever aqui, ó, D mais D. Sobre Vm é igual. Vamos tirar o mínimo. O mínimo de V1 e V2 é V1 vezes V2. V1 vezes V2 dividido por V1 sobra o V2. Ah, antes disso. Aqui ficou, deixa eu ainda separar aqui, ó. É D sobre V1 mais D sobre V2. Olha que o D é comum, então ele pode ser simplificado. Eu não gosto de falar cortado. Então fica um aqui, um aqui e um aqui. Então vai ficar 2 sobre Vm é igual a 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. 2 sobre Vm é igual. O mínimo, agora sim, agora vamos ver o mínimo. O mínimo entre V1 e V2 é V1 vezes V2. V1 vezes V2. V1 dividido por V1 sobra V2 vezes 1, V2. V1 vezes V2 dividido por V2, que é esse aqui, ó, sobra o V1 vezes 1, V1. Vou apagar aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui em x. É Vm que multiplica V2 mais V1 é igual a 2 vezes V1 vezes V2. Ou Vm igual 2V1 estou correndo para o vídeo não ficar muito longo. 2 que multiplica V1 vezes V2 sobre V2 mais V1, a ordem das parcelas não altera a soma,
V1 mais V2, que é a forma que eu te apresentei lá. Deixa eu dar um pause para fazer para 3 agora. Então aqui está preparado. Agora nós vamos ter toda a distância D maiúsculo, dividido em 3 partes, D, D e D. Sendo que numa parte é D1, uma parte V1, aliás, na outra parte V2, na outra parte V3. Então, partindo do princípio daqui, o tempo total, ou ΔT total, é igual ao tempo 1, ou ΔT1, mais o tempo 2, mais o tempo 3. Então, ΔT1, ΔT total, ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3. Mesmo princípio do outro. ΔT vai ser a distância total dividido por VM. Aqui é a mesma coisa. D1 é D sobre V1 mais o T2 é D sobre V2 mais o T3 D sobre V3. Agora, nós vamos lembrar aqui que o D maiúsculo vale 3D. Aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó. 3D sobre VM é igual. Deixa eu copiar tudo isso aqui, viu só? Pronto. Ganhar tempo. O D é fator comum. Simplifica. Lembrando que é 1 em cima de tudo. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, 3 sobre VM é igual a 1 sobre V1 mais 1 sobre V2 mais 1 sobre V3. Vamos manter aqui o 3 sobre VM. O mínimo vai ser igual a V1 mais V2 mais V3. V1 vezes V2 vezes V3. Não é mais não, desculpe. V1 vezes V2 vezes V3. Agora eu vou ter aqui, ó. V1 vezes V2 e vezes V3, dividido pelo primeiro aqui, V1. Sobra V2 V3, vezes V3 vezes 1. V2 vezes V3. Paga aqui. O mínimo V1 vezes V2 vezes V3 dividido por V2. Sobra V1 vezes V3. Mais. Agora você vai dividir por V3, vai sobrar V2 vezes V1. Então, multiplicado por 1 ou V1 vezes V2. Agora só problema de posição aí. E aqui eu vou ganhar tempo. Seria multiplicar isso aqui, cruzado. Então já coloco direto aqui, ó. VM é igual. Esse 3 vai vir aqui, ó. 3 vezes V1, V2, V3 sobre V1. Vou pegar aqui, ó. V1, V2. Tanto faz isso aí, ó. Mais V1, V3. Mais, não vai caber aqui, V2 vezes V3.
Aí chegou na fórmula que eu mostrei para você. Se você não entendeu, você me fala, tá, filha? Esteja à vontade.